Olá Flávia, olá Ted, olá a todos. E em conscientização ao Dia Mundial da Síndrome de Down e ao Dia Mundial em conscientização sobre o autismo, dia 2 de abril, a Mari aqui de Rolândia lançou a campanha E Se Fosse Você, onde várias mães, familiares e amigos relatam algumas situações constrangedoras que eles passaram por ter filhos ou parentes portadores de alguma deficiência. Confira um trecho dessa campanha. Era novembro de 2015, já finalzinho do ano letivo, a escola me chamou mais uma vez, entre inúmeras vezes, para ir até lá. Quando eu cheguei, estavam todos lá, conselho tutelar, coordenadora, direção, professor. Eu não sabia que todo aquele pessoal me esperava. Eu fiquei bem surpresa. Era para comunicar, ele ia para o período matutino, não participaria da formatura dele do 5º ano. Eu fiquei sem reação, não sabia o que fazer, sozinha naquele momento, eu só chorava e todos eles tinham conhecimento do caso dele. Foi bem difícil, mas eu naquele momento fiquei sem reação alguma. O Breno é autista. E se fosse você? Assim, coincidentemente, a campanha sobre conscientização do autismo, e se fosse você, começa com esse relato, infelizmente um relato muito triste, onde o Breno acabou não fazendo a formatura por causa de um comportamento que as pessoas deveriam pesquisar, se informar mais, para saber que é normal esse comportamento do autista. Isso, eles têm um comportamento bem difícil, Esse fato em si ocorrido, além dos comportamentos, aconteceu um fato, que eu entendo a gravidade, não vou expor o que é, mas eu entendo a gravidade, porém a posição da escola foi muito dura, O Breno não pôde participar da festa de formatura. Desde o início do ano a gente vinha pagando o álbum dele, tudo. Então aí quando chegou nessa parte a gente não tem. Era um baile à fantasia. Ele já tinha até escolhido a fantasia, ele é de mágico e ele não pôde participar devido aos comportamentos e mais esse agravante que aconteceu lá na escola na época. Senti você, como se sente como mãe, sabendo que no mundo de hoje a gente ouve falar muito sobre inclusão, inclusive as mães com as crianças que têm síndrome de Down também falaram sobre isso, que a gente ouve falar muito sobre integração, inclusão, mas que na prática isso na verdade não funciona, Tá aí o próprio exemplo da escola. Isso, na prática não acontece. A Mari está aí com um projeto levando a todas as escolas. O que a gente tem visto é que as crianças, elas não praticam isso. Vem dos adultos. Isso é o que foi muito bom para nós, pais, enquanto associação, essa participação aí nas escolas, porque a gente vê que as crianças não têm preconceito. E vem dos adultos. Então, eu acho que cabe um trabalho diferenciado com o professor, com o educador, com toda a equipe pedagógica da escola, para mudar os comportamentos deles em relação aos alunos de inclusão. Que a gente vê que muitas vezes esses profissionais, e às vezes outras pessoas, adultos do dia a dia, eles acabam cobrando do autista uma postura de uma criança típica, e não dá para ser. Não dá. Os autistas eles são muito cobrados porque a deficiência não é física, Quem conhece meu filho e os outros autistas é uma criança aparentemente normal, mas é convivendo que eles vão ver que tem as dificuldades deles. O tema dessa campanha é E Se Fosse Você, onde você relatou esse episódio triste aí que aconteceu com o Breno. Existe mais algumas outras coisas que você gostaria de passar para a população para que eles fizessem essa pergunta, e se fosse comigo? Então, é o que a Mari é a nossa campanha. Nós vamos falar sobre empatia, que é o que? Se colocar no lugar do próximo e se perguntar, e se fosse comigo? Então as pessoas precisam de se colocar no lugar do outro. Ela não pode, a pessoa tem que parar de apontar, julgar, fazer julgamentos. A gente precisa se colocar no lugar do outro. E agora eu vou conversar com o Breno. Ele tem 13 anos, está no 9º ano e ele é autista. Breno, a gente estava aqui conversando com a sua mãe sobre essa campanha aí, Se Fosse Você. E eu gostaria de saber de você, quais são as dificuldades aí no dia a dia em ter autismo? O que você gostaria de contar aí para o pessoal de casa? Quais são as dificuldades? Eu queria falar que eu sou meio inquieto. E aí normalmente eu faço eu ando mais no recreio, mas depois, agora eu não tô andando tanto que nem eu tava andando antes,
E, bom, quando eu ando no meio da sala, normalmente o professor fica bravo e manda eu sentar no meu lugar. Então daí eu acabo nem andando mais. Às vezes eu falo muitas vezes o assunto que eu quero falar com as pessoas. Daí, tipo, normalmente as pessoas ficam bravas e não querem mais que eu converse. Às vezes essa repetição, as pessoas não entendem que é por causa do autismo e às vezes te julgam por isso, é isso? Mais ou menos. Às vezes sim. Breno, então fala pra gente o que você gostaria que mudasse. Eu queria que as pessoas soubessem que todos somos diferentes e que só temos que respeitar. Ô Breno, você me contou que queria também deixar um beijo aí muito especial, né? Pra quem é? Pra Simone também. E pra Cleide.